Boa tarde a todas as pessoas. Um prazer muito grande estar aqui. Bem, gente, esse projeto, né, Banho de Sol, ele nasceu em João Pessoa, né, na Paraíba, e da Escola Graciliano Ramos, pela qual sou professor, né. Quando eu fui ensinar numa escola em prisões, né, eu já ensinava em outras áreas, e aí a minha família me perguntou, né, e os amigos, por que, né, eu iria ensinar numa escola prisional. E aí eu deixo para vocês aí essa primeira charge aí, ó. Para viver novas experiências, você terá que deixar o conforto dos costumes. Então eu disse, por que não? Né? Quero descobrir esse universo, né? E ver o que é que isso significa. Porque nós que somos professores não temos que ter medo de nada, né? E sim cumprir a nossa missão, né? Que é levar o conhecimento e aprender também. E aí, gente, o objetivo geral do projeto é a produção textual no ambiente prisional. Então, eu olhava para aqueles jovens, né, na sala de aula e dizia, por que esses jovens estão aqui? Perdendo a juventude, né? Mulheres e homens. Aí eu disse, tem alguma coisa aqui que eu gostaria de saber. E, nesse sentido, nós criamos esse projeto, né, para pessoas privadas de liberdade, no sentido de eles fazerem os seus relatos autobiográficos. E editar um livro, por que não? Né? Com esses relatos provenientes desses resultados. Né? Então, a metodologia que nós usamos foi muito simples e muito clara. Reunir homens e mulheres, né, para escreverem seus relatos de vida. Então, uma coisa que me surpreendeu bastante é que quando eu fui digitar os textos que eles escreveram, eu não modifiquei uma vírgula, ou seja, a maneira como eles se expressaram, né? O estilo de vida, a maneira de falar, a narrativa estilística de cada um e a liberdade de expressão foi respeitada na íntegra, né? A única coisa que eu corrigi, na hora de digitar, claro, os erros de grafia, né? Ou de pontuação. Então, gente, o objetivo nosso... o que foi o que nos motivou a fazer isso? Né? Então, fomentar a leitura e a produção textual no cárcere. Não para ocupar o tempo do preso, né? Não para ocupar o tempo da pessoa privada de liberdade, mas para que nós pudéssemos eles fazer com que eles reflitam, né? E aquela mudança de rumo que é necessária. Né? Então, o resultado alcançado foi a edição do livro Banho de Sol. Pessoas privadas de liberdade, Relatos de Vida, volume 1. Então, esse livro ele já é uma série, né? E por que nós pretendemos fazer outros volumes? Não só em João Pessoa, como em outros até estados do Brasil. Isso é um projeto que a gente pode avançar, né? Você ouvir aquela pessoa que está privada de liberdade. Então, esse livro foi organizado por mim, né, Osman Matos, e pelo o diretor da escola, que, inclusive, ele está aqui presente. Breno, por favor, levante-se. Breno Cunha. Né? Sem ele, não seria possível nós fazermos esse projeto, porque, como ele é diretor da escola, às vezes as pessoas, como é que diz, freiam uma ideia, não é? E uma ideia de o preso falar já incomoda o diretor do presídio. Não é? Ele tem medo do preso falar. Mas o mais interessante, vocês vão ver aqui nos relatos, é que eles não falaram mal do presídio. Eles têm consciência do que eles fizeram. Né? E o que é mais importante, que eu achei interessante, eles têm a consciência da mudança de vida. Né? É uma coisa interessante. Então, quando a gente começa a ler o livro, a gente não quer mais parar. Não é? Porque o que é que nós fizemos aqui? Ó? Nós pegamos, não é? Fizemos aqui, ó, em terceira pessoa, um pequeno relato do que é a história dele aqui. Então, dá mais ou menos uma página e meia cada relato. Mas o texto na fonte 12 aqui é exatamente o que eles escreveram. Né? Então, você vai vendo coisas interessantes. E aí, o que é que aconteceu com esse projeto? Também teve a participação de uma professora que me ajudou também, que foi Rossana Luna Freire, que não pôde estar presente por motivo de saúde. Né?
E vamos avançar. Olha, gente, a repercussão me surpreendeu desse livro, né? Porque coincidiu que quando nós lançamos o livro e apresentamos na secretaria, né, nós vamos mostrar esse livro ao secretário de Administração Penitenciária. Aí aconteceu justamente uma das missões aqui do CISEB, que é difundir as ações de promoção da biblioteca da leitura, não é isso? Para secretários, diretores de cultura, né? E educação e prefeitos dos municípios do estado. Então, esse objetivo do CISEB foi alcançado, porque essa pessoa que está aí com o livro na mão, ele é o doutor João Alves de Albuquerque, que ele é secretário da SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba, e ele apresentou o livro Banho de Sol, né, no 9º Encontro Nacional de Execuções Penais, que esteve lá, o 9º INEP, que foi agora em 13 de 15 de junho de 2019, foi um encontro nacional, para justamente falar sobre ressocialização das pessoas privadas de liberdade. Então, o livro veio encalhar, né, que nós não fizemos esse livro para o seminário, mas nós fomos convidados, né, Breno, a participar do seminário. E aí, quando o seminário terminou, que vocês estão vendo aí o evento no final, eu fiquei surpreso, né, tantos juízes, promotores, desembargadores, querendo o livro, né, e nós fizemos uma quantidade muito mínima que, assim, ó, esgotou. E eu estou devendo o livro para caramba, né? Mas a gente disponibilizou no site, vocês vão ver depois para o pessoal adquirir o livro. E então, gente, essa finalidade para a gente já foi muito útil para a nossa escola, porque através dessa visibilidade, conseguimos impressora para a escola, conseguimos mais sala de aula, não é isso, Breno? Ainda tem outras coisas prometidas, uma coisa muito fantástica e importante. Olha, gente, o livro ele aponta problemas sociais que nós precisamos resolver. Trabalho infantil, tráfico de uso indevido de drogas, violência doméstica, o machismo, o racismo, né? E a exploração sexual, a prostituição, a pedofilia e a negação dos direitos, entre outros. Então, evidencia a importância da educação no sistema carcerário, né? Inspira ações para a ressocialização. Só em você ver o relato deles. Só em ler o relato já inspira tudo isso. E também facilita a nós, né, que somos da sociedade, né, e eles também são, só estão privados de liberdade, a facilitar mais propostas para as pessoas em vulnerabilidade social. Precisamos muito disso hoje em dia. E aí, a arte, as práticas esportivas, a cultura da paz, né, a educação de qualidade na idade certa. Isso é uma coisa importantíssima, né, para as crianças. E aí, contrapõe-se a violência e a criminalidade do livro, né? Porque você vai ler um livro e você vai dizer o que é isso aqui, né? Você vai ficar surpreso e cada pessoa que lê vai ter uma leitura. E contribui para estudos e pesquisas acadêmicas. Eu vou ler aqui um pouquinho de cada relato, não sei se o tempo vai dar, mas eu vou ser bem prático e rápido aqui. Isso aqui é um pouquinho de um trecho de um relato. Então, no dia em que nasci, meu pai me abandonou. Disse à minha mãe que eu não era filho dele. Resumindo, ele foi embora, mas ela trabalhava de empregada doméstica e conheceu outra pessoa pela qual se relacionou. Meu amigo era um grande cinturão que o homem que minha mãe conheceu tinha. Ele me batia muito. E quando ela chegava do trabalho, via-me todo roxinho. E assim ela ia tomar satisfação, mas também era brutalmente espancada. Aos 12 anos sofri o primeiro golpe, a perca de minha irmã, que foi brutalmente assassinada aos 18 anos. Me tornei um adolescente rebelde, uma péssima aluna e uma filha difícil. Eu discutia constantemente com a minha mãe. Ela fechou-se em uma bolha. Acho que a minha rebeldia era uma forma de eu falar. Estou viva, não morri, eu existo. Nesse tempo, eu não entendia que cada filho é único e a dor é eterna. Com apenas 12 anos de idade, saí de casa para o mundo. Já trabalhei em bares, onde eu tinha que mentir e dizer que eu era de maior para poder ficar. Já dormi na rua, já passei fome, já andei de carona, já fui humilhada, de tudo já passei. Logo em seguida, conheci o mundo das drogas.
Meu filho nasceu e quando ele completou 9 meses, eu fui presa por tráfico de drogas. Veja a situação dessa criança, né? A mãe presa, ele com apenas 9 meses. Vamos lá. Aprendi a dar mais valor a pequenas coisas que lá na rua eu não dava. Com uma dor da saudade a um palito de fósforo, um pedaço de papel, um lápis, porque aqui tudo isso é muito difícil de se conseguir. Há muitas pessoas que estão lá fora soltas, mas a insegurança e o medo são tão grandes que se tornam mais presas que nós. E vou adiantar por causa do tempo. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade na roça. Não tive a oportunidade de ir para a escola logo cedo. Brincar, nem pensar. Sempre tinha trabalho. Fui estrupada com 12 anos de idade, quando eu ia para a escola. Tive que ir morar com quem me estrupou. E era só sofrimento. 12 anos. 11 anos. Já aos 15 anos, meu pai montou uma loja de conveniências para mim, em um posto de gasolina que possuía. Fala inglês, espanhol, francês. Olha, esse camarada aqui recebeu um posto de gasolina do pai em uma loja de conveniências. Falo inglês, espanhol e francês. Casei com uma viúva. Relacionamento extraconjugal. Me envolvi com uma viúva, né? Relacionamento extraconjugal. Causou o meu divórcio e me acusou de apropriação indébita. Fui condenado. Não sou bandido nem criminoso. Cumpro pena com latrocidas, homicidas, traficantes, pedófilos, estrupadores. Somos todos iguais em desgraça. E o último relato aqui, né, para a gente avançar. Muito obrigado a você, professor, por vir aqui nos ensinar. Porque muitas pessoas lá fora nos tratam como se a gente fosse bicho. Mas vocês acreditam em nós e nos respeitam. Então, gente, escrever sobre a sua própria história, ela eleva o patamar socioeducacional do indivíduo. E é até um paradoxo, um oxímoro, né? Nós dizemos que o Estado tem que prender, mas também tem que soltar. Nós não temos pena de morte, nós não temos prisão perpétua. Então, o que acontece? Como essas pessoas voltarão? Piores, do mesmo jeito ou melhores? Então, a educação e a profissionalização são caminhos mais eficientes para a ressocialização. Existiu aqui uns objetivos da ONU, né, que foram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A educação contribui em mais de 50%. Não é? Uma escola, uma educação, que são esses que estão de amarelo. Não dá tempo de ler. Olha, gente, essa questão de pobreza, riqueza e criminalidade, a gente tem que pensar de forma diferente hoje em dia. Depois que eu entrei no sistema prisional, que fui educar em escola prisional, o crime ele está na sociedade, na alta sociedade, né? Nos grandes centros, nos bairros, né? De pessoas de alto poder aquisitivo. Mas tem aquele estigma da favela. Mas tem muita gente que mora na favela, com o desemprego alto, que é honesto e não vai roubar. Ele vai vender picolé na praia, vai dormir na rua, né? Mas é honesto. Porque senão não estava na rua, né? Morando na rua. Então, gente, é um problema social que não é só deles, é de nós também. Todos nós. Eu conheço famílias paupérrimas, né, no Nordeste, que a mãe tem 14 filhos, cria tudo sozinha, e todos viram pessoas de bem e não vão roubar. Certo? Aqui nós temos o sistema da Cracolândia, né? Aqui em São Paulo, que é essa foto aí com essas pessoas aí, que aí já é um problema de saúde pública. Então, gente, o sucesso não chega da noite para o dia. Como vocês estão vendo aí, existe trajetória de sucesso, pessoas que foram pobres na infância, essas personalidades aí, né? Mas que se superaram, né? Porque as violências, às vezes, é uma tragédia desde a infância. E aqui são alguns relatos lá da escola, da educação, né? Porque a educação é um contexto prisional, é um direito das pessoas em situação de prisionalidade, não um privilégio, né? E aí tem uma frase de São Francisco que diz: fazei-me de mim o instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu levo amor, né? Então eu não posso chegar num ambiente prisional que tem ódio e levar ódio. Nós temos que levar o amor para o sistema prisional. E aí a gente dá o que tem, né? Olha, a maior riqueza do Brasil não é a bauxita, o cobre, o estanho, o ferro, o manganês, o nióbio, o níquel, o ouro, o diamante, o petróleo, o ouro, qualquer mineral. A maior riqueza do Brasil é a nossa diversidade racial. E aí Pitágoras já disse isso há mais de 2.600 anos e parece que a nossa sociedade ainda não aprendeu, não é? Educar a criança hoje para não punir o homem amanhã. Então, gente, para encerrar, eu vou dizer a vocês uma coisa. O
uma vez me perguntaram, né, porque eu já fiz direito na Bahia, não terminei o curso, faltando um ano para terminar, eu fui para João Pessoa e lá eu fui fazer letras, né, para ser professor. Aí disseram, por que eu escolhi ser professor? E logo no Brasil, ou seja, por que eu quis ser um professor brasileiro? Eu falei, professor rima com amor e não rima com dinheiro. Obrigada. E assim, gente, eu encerro dizendo a vocês, muito obrigado ao CISEB, obrigado à organização do evento pela essa oportunidade, né, de compartilhar um pouco essa experiência com vocês. Muito obrigado.